Ótima noite, tudo bom? Tudo bem? Como é que você Aloysio. está? Tudo bem também, graças a Deus. É uma satisfação Maravilha. ter você aqui. Vamos apresentar aqui quem que é a Kátia, para quem não conhece, e por que que a gente vai falar aqui sobre a comunicação no processo de enriquecimento. Para quem não me conhece, caso você esteja no Instagram da Kátia, meu nome é Maico, trabalho com educação financeira e a gente conversando resolveu unir esses dois conteúdos que são de suma importância, visto que a comunicação, ela com certeza possibilita a gente ter maiores rendimentos. Como a gente já provou, isso é a coisa mais importante no processo de enriquecimento. Por isso que eu fiz o convite à Kátia aqui. Conheci a Kátia através de um vídeo da Endeavor, para quem não conhece, uma das organizações de fomento de empreendedorismo do mundo, assim, uma das maiores do mundo, e através de um vídeo dela verifiquei o quanto eu precisava melhorar a minha comunicação e como isso era importante. E ela palestrou nesse evento, foi através daí que eu a conheci. Vou passar um pouco agora a bola para a Kátia, para ela se apresentar a todos vocês. Maravilha. Então, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder te rever, ainda que seja virtualmente, mas hoje em dia a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Então, é um prazer. Prazer também estar aqui falando para a sua audiência. E sobre a minha apresentação, como você já falou, eu sou mentora da Endeavor. A Endeavor é uma ONG que fomenta a cultura empreendedora e ela ajuda as empresas a se desenvolverem de forma geral. Então, ela convida mentores que são profissionais do mercado, então profissionais da área de finanças, da área de comunicação como eu, de estratégia, de marketing, e faz com que essas empresas tenham acesso a esses profissionais, passando a fazer parte, então, da rede Endeavor. E o Maico, quando assistiu esse vídeo, logo depois ele me procurou ao vivo e presencial e foi fazer o meu treinamento, veio ao Rio. O Maico não é do Rio, você é de Campos? Macaé. De Macaé. Isso. Então, o Maico é de Macaé, ele veio ao Rio fazer o treinamento e muitas pessoas ainda tinham, e o Maico também mostrou isso, essa questão cultural no início, aquela ideia de que oratória, lembra disso? Era uma técnica só para que você falasse bonitinho, para que você pudesse ter uma expressão melhor. E, na verdade, quando a gente aprofunda e entende que a comunicação ela é um resultado da minha comunicação interna, então a forma que eu me comunico comigo, as minhas crenças, valores, toda a minha história de vida é passada na minha forma de expressar. E isso atua diretamente nos meus resultados, principalmente nos resultados financeiros. Que nós vemos claramente que as pessoas que se comunicam melhor ganham melhor, têm melhores rendimentos. Existem vários estudos que mostram isso. Hoje, muitas empresas, elas contratam profissionais que possam ajudar os seus executivos a se desenvolverem, porque na era da internet não dá para você ter só um bom conteúdo. Hoje em dia você pesquisa muito, é claro que as escolas são importantes, você precisa se desenvolver e estudar, mas é muito fácil você ter acesso ao conteúdo. Então a gente percebe que a forma faz muita diferença na hora de se expressar e também na hora de ficar rico, porque o tema é esse. Exatamente. Eu tenho até uma frase antiga, até numa conversa com um amigo, antes mesmo de te conhecer, no qual falava que a comunicação é a chave que abre todas as portas. Exatamente. E a sabedoria só indica que porta abrir. Então, o conhecimento é muito importante. E eu Claro. gostaria de pedir a você para que às vezes as pessoas acham quão é importante a forma da comunicação. E no palestra que você cita na Endeavor, você cita uma pesquisa. Fala um pouco dessa pesquisa para a gente ter noção do conhecimento técnico com a nossa comunicação, o que é de importante traz para a gente. Essa pesquisa foi realizada na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e ela constatou-se que 55%, embora seja uma pesquisa bem polêmica, mas 55% dos efeitos da nossa comunicação são passados através do não verbal, é aquilo que você não fala. Então, é mais da metade, 55%. 38% pela expressão verbal,
tom de voz, ritmos de fala, então aquela melodia que nós trazemos está relacionado com 38%. E 7% é o conteúdo. Então, muitas pessoas que não entendem o poder dessa pesquisa questionam e falam, nossa, mas só 7% é o conteúdo? Que horror! Então, eu passo anos estudando, tendo acesso a universidades e só 7% é o conteúdo. O que essa pesquisa diz é que não significa que para você se expor, para eu falar de comunicação aqui com você e com a sua audiência, eu não posso simplesmente ter uma boa oratória se eu não domino a comunicação. É claro que é muito importante que eu domine esse conteúdo, que eu saiba do que estou falando, mas essa pesquisa diz também que você pode acabar com o seu conteúdo se você não tiver uma boa forma. É aquela pessoa que passa fragilidade, que passa infantilidade, que passa arrogância, que passa sedução em momentos que não é para passar, que não sabe ser objetiva, que é muito prolixa. Então, tudo isso enfraquece um conteúdo que muitas vezes é um conteúdo rico, mas essa forma de expressão não favorece quando você não tem consciência. E nas escolas a gente observa que o foco é muito técnico, a questão do currículo, e as pessoas se preocupam muito com isso. E até, de repente, um pouco com a imagem. Então, a gente observa em entrevistas de RH, por exemplo, que as mulheres vão maquiadas, os homens vão bem arrumados, com barba feita. Mas eu quero até trazer um outro ponto de vista aqui, Kátia. Imagina se a gente chegar numa entrevista com os 2 dentes da frente quebrados. Certamente todo mundo vai perceber. Ou se a gente chegar com uma roupa suja ou não perfumado, todo mundo vai perceber. Mas isso a gente também percebe. A gente se olha no espelho e percebe. Agora, a oratória, a gente não percebe muitas vezes na gente mesmo. E isso acaba fazendo com que as pessoas não deem a devida importância. Então, eu gostaria que você até desse alguma dica para saber como a gente pode escutar o feedback das pessoas que estão ao nosso redor, porque os outros observam, só a gente que não. Para que a gente possa ter um crescimento na melhora da nossa comunicação e assim, obviamente, ir galgando novos cargos ou novos clientes, enfim, depende do perfil de cada um. Na verdade, tudo isso que você relatou é comunicação. Então, quando eu me arrumo, quando eu faço uma maquiagem, o cabelo, a cor do cabelo, tudo isso é uma forma de você comunicar. É claro, existe, como eu falei, a comunicação não verbal, que esses pontos estão relacionados ao não verbal, e existe a comunicação verbal. O que muitas vezes nós não nos damos conta, ou nós não temos consciência, é da importância da harmonia desse todo, tanto da comunicação não verbal quanto da comunicação verbal. E, é claro, muitas pessoas já têm consciência dos seus vícios, já têm consciência que falam rápido, que são prolixas, que são agressivas, que são arrogantes. Mas é muito interessante que é o famoso, eu já sei disso, mas eu não estou disposto a sair da minha zona de conforto e fazer alguma coisa para mudar. Então, ali reside a virada de chave, ali reside o segredo do sucesso, que é o que diferencia um profissional de excelência e um profissional mediano. É aquele que está disposto a ouvir o feedback e não necessariamente acreditar em tudo aquilo que as pessoas dizem, mas a filtrar e a pegar o que tem de bom, o que tem de positivo, que não é a crítica construtiva, a famosa crítica construtiva, não é isso. Ainda que você me dê uma crítica com boa intenção, mas que me arrase, eu preciso entender por que você percebeu assim, porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Muito bom, muito bom. E a gente até falar de uma coisa mais prática. Conta um pouco pra gente como, principalmente você que trabalha com isso, como a melhora, porque você não começou nesse nível que você tem hoje. Sim, foi todo um processo. Claro. E como essa melhora, já que você é uma das maiores autoridades de oratória do Brasil, como que a sua melhora trouxe maiores ganhos para você e, consequentemente, um maior conforto financeiro para sua família e para todo o seu redor? Claro. Como eu falei, comunicação interna, ela reflete na comunicação externa. Então, comunicação interior reflete na comunicação exterior. Eu comecei a trabalhar com oratório, eu tinha 18 anos. Então, como estagiário, eu entrei na faculdade e já comecei a fazer estágio nessa área, a área de oratório, de comunicação. Então, ali, é claro, eu era uma garota com 18 anos, uma adolescente, quase,
É muito insegura ainda, sem dúvida, porque eu dava aula, eu tinha acesso a pessoas muito mais velhas, com muito mais experiência que eu. Então, naquele momento, sem dúvida, eu fui ganhando, ainda com aqueles pequenos passos, segurança para errar, me levantar, aprender. O que todo mundo faz, o que todos fazem em todas as profissões. Você não começa, por exemplo, um executivo de um banco com uns 30 anos de profissão, certamente quando ele olha para o primeiro dia, ele vê o quanto ele aprendeu nesse processo, porque o primeiro dia, sem dúvida, não foi tão bom quanto é aos 30 anos de profissão. Então, dentro desse espaço, e como eu trabalho com essa técnica, é claro que essa técnica me ajudou a não desistir, porque você trabalhar exposto, você dá palestra para 400 pessoas, para 1.000 pessoas, é um desafio. Não é simples, é sair da zona de conforto todos os dias, especialmente nessa fase inicial. Mas o fato de eu ter a técnica me fazia acreditar que amanhã eu vou ser muito melhor, porque eu tenho a técnica, eu sei fazer. E eu errava. E aí no mês seguinte a mesma coisa, 10 anos depois a mesma coisa. E hoje, 22 anos depois, eu digo, uau, ainda tem muito para aprender. Ainda tem muito para desenvolver e inclusive aprender com o que eu ensino. Muito bacana, muito bacana. E em relação, eu tenho um depoimento, né? Afinal, eu sou um dos seus alunos. Sim. E aquela... Gente, vocês não têm noção da Kátia. Vocês não têm noção da Kátia. Em 10 minutos, ela falou o Maico. Eu falei assim, não, essa mulher deve estar me seguindo no Instagram, no Facebook há muito tempo. Incrível como a gente comunica esse não verbal e para uma especialista como ela consegue identificar um pouco do nosso perfil. E eu tenho um depoimento pessoal que depois do curso, ela me ajudou muito em questão da câmera. Eu tinha um problema grande com câmera. Tanto que a gente hoje já está dando um avanço a mais nessa live. Claro. E o YouTube foi crescendo. E ele cresceu bastante depois daquele curso que eu fiz em abril, Kátia. Então, e esses resultados do YouTube, principalmente, eles vão se vão se transformar em cifras monetárias daqui a pouco. Então, esse é um depoimento meu. Agora, outros alunos, diz, de repente, 1 ou 2 exemplos de alunos que fizeram um curso de oratória, conseguiram melhorar a sua comunicação e tiveram um resultado financeiro expressivo? Vou te contar um chocante. Olha. Ele chegou para mim, ele era fóbico social, ele tinha fobia social, com diagnóstico de um psiquiatra, e ele ia no primeiro momento, eu não sabia, ele começou a frequentar a primeira aula, a segunda aula, sempre eu achava que ele estava muito diferente, com muito sono, eu não sabia o que era. Ele ia dopado de calmante. E chegou um momento que eu tive abertura e perguntei para ele qual era o objetivo dele com o curso. E ele falou, Kátia, eu quero abrir um curso para concurso público. E eu falei, meu Deus, não tem um objetivo mais fácil. A pessoa com fobia social, dopado de calmante, quer abrir um curso para concurso? Ele falou, exatamente. Eu falei, você quer muito? Ele falou, quero muito. Eu falei, então agora o seu desejo é o nosso desejo. Nós vamos juntos. Não vai ser, claro, no final de semana, como você fez. É um trabalho que precisou de um tempo maior, mas hoje ele tem um curso de concurso, ele é dono de um curso para concurso, o curso dele é lotado, a mulher dele já veio fazer, já mandou a família toda, e é muito interessante, porque isso faz uns 8 anos que ele fez o curso comigo, e ele está super feliz, sempre me manda mensagem, eu tenho acesso à esposa dele ainda também, que fez uns 4 anos depois dele. Foi incrível, foi um grande resultado. Tem outros para te contar, mas ele é algo bem marcante. Fobia social, é sério. Nossa, que bacana, que bacana. E a gente pode observar também, aqui fazendo até um comentário, que algumas empresas estão fazendo até recrutamento. Então, assim, às vezes a gente está na nossa cidade, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, ou no interior de qualquer outro estado, porque na nossa audiência aqui a gente tem de tudo, e a gente está querendo uma oportunidade profissional em outro estado. E às vezes, para a gente não se deslocar, a pessoa pede a apresentação exatamente num vídeo. Sim. Então, uma coisa que eu tenho observado é que os RH das empresas, eles têm pedido vídeo offline. Eu pergunto para vocês que estão aí conosco, se hoje fosse solicitado para você
gravar um vídeo para mandar para o RH de uma empresa. Você estaria preparado? Porque é a tendência hoje. Visto que a Kátia falou que a informação não é mais o diferencial. Não. Hoje, a comunicação dessa informação que é o diferencial. E, Kátia, eu vou até fazer umas consultas aqui, se eu estou... Ah, sim. Uma ótima pergunta aqui que eu anotei, porque a memória às vezes falha. A gente tem pessoas em grandes cargos. São as pessoas que estão tanto no serviço público, como são pessoas que estão gerenciando equipes. Então, quais profissões, ou será que todas essas profissões exigem uma comunicação assertiva, exigem técnica? Porque você recebe pessoas também de várias carreiras, digamos assim. Uhum. Mas eu tenho até uma curiosidade. As pessoas que te procuram são as pessoas que realmente estão nos maiores níveis nas empresas? Não. Os maiores níveis vêm através do RH da empresa, que identifica, porque normalmente a pessoa quando está num nível maior da empresa, muitas vezes, se ela não tem uma boa comunicação, ela se destacou pelo conteúdo técnico. Então, só que para se sustentar lá, ela precisa desenvolver a comunicação. Então, o RH ele vem até mim, ou um presidente que percebe de algum diretor grande, e ele faz esse investimento no treinamento para que eu desenvolva a comunicação desse diretor. Quando é o presidente, que não tem ninguém acima dele, normalmente é uma sugestão do RH. O RH vem e fala, olha, Kátia, é um presidente muito autoritário, muito arrogante ou muito passivo. Ele tem dificuldade de dizer não e vai falando as características para que eu possa desenvolver a comunicação dele. Agora, não, no meu curso, como pessoa física, a pessoa que vem até mim para fazer um curso de final de semana, não tem isso. Não tem relação com cargo e muitas vezes nem é com objetivo profissional. Muitas vezes a pessoa me procura por um objetivo de vida. Ela tem problema para se expressar nas relações, ela tem vergonha, ela vai para almoço com amigos e ela nunca fala, se sente inferiorizada, ela tem problema de comunicação às vezes na vida. Não necessariamente é para se expor. E uma coisa interessante. Ah, sim, sim. E uma coisa interessante que você falou também até no curso, que nós somos indivíduos e somos indivisíveis. Sim. E temos, então, inclusive, o mesmo radical na palavra. E as pessoas que têm problema com comunicação interna, como você vem falando desde o nosso início aqui, elas não conseguem, com certeza, trabalhar, produzir e, consequentemente, ganhar mais. Então, consegui entender aí por que você falou que a gente precisa ter tanto uma comunicação interna que vem pessoas de várias, digamos assim, situações para você, tanto de carreiras de presidente como RH, como de pessoas que estão procurando uma melhor condição pessoal. Visto que nós somos indivíduos, não é? Sim, não tem regra. Eu não posso te falar, as pessoas que inicialmente me procuravam falando, a maioria que te procura é advogado ou político. Não, não tem isso. Eu recebo pessoas de todas as profissões, de todas as áreas, e não posso te falar, a maioria é homem, a maioria é mulher, a maioria é advogado. Não. Todas as áreas. Exatamente, nós somos indivíduos, indivíduo é aquele que não se divide. E se eu tenho uma comunicação que ela não é boa internamente, externamente essa comunicação vai aparecer para o outro. E o outro, você falou que eu te li em 10 minutos, na verdade o outro nos lê agora. As pessoas estão nos assistindo e elas nos leem em 10 segundos, não precisam de 10 minutos. É porque como nós não somos treinados para ramificar isso, então eu não sou treinada para dizer a forma de olhar, movimento com a sobrancelha, comissura labial, todos os pontos que comunicam. Não, a maioria simplesmente tem uma impressão e diz, olha, eu tive uma impressão que o Michael é dessa ou daquela forma e faz um julgamento. E ali é quando nós que comunicamos, nós que expressamos, não temos responsabilidade. Dizemos que, eu não tive responsabilidade sobre isso, não foi isso que eu quis dizer, ou não foi isso que eu quis passar. Sim, mas a responsabilidade da comunicação é do emissor, é do comunicador. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Eu acho que a gente já... Muito bom. Será que as pessoas têm perguntas? Exatamente. Vocês têm perguntas para fazer?
Alguém aí? A galera tá entrando, tem uma galera aí. A gente falou também, quando você me convidou para fazer a live, eu disse para você que existem pessoas hoje, já é muito comum isso no meio de investimentos, no meio de startups, de empresas de tecnologia, de várias empresas, falar que na hora que você vai vender uma empresa, que o tema da nossa live é o processo de comunicação no enriquecimento, ou a comunicação no processo de enriquecimento. Então, muitas pessoas, elas já sabem que na hora que vendem uma empresa, se você tem uma comunicação trabalhada, você consegue, em média, 50% a mais do valor que você conseguiria. E perde-se muito dinheiro quando a comunicação não é trabalhada. Não só para quem precisa entrar num mercado de trabalho, como você diz, ó, tem uma pergunta aí. Não só, eu só vou concluir. Não só Sim. como entrar no mercado de trabalho, como você disse inicialmente, entrevista de emprego, que isso também é um desafio, mas se você é um grande executivo, se você é um mentor de uma empresa, você precisa dessa comunicação eficiente para ganhar mais. Então, a pergunta da Ivy, oi Ivy, é como fazer uma comunicação que traz credibilidade, pois falar bastante é uma coisa, mas falar e convencer é outra. É exatamente isso, Ivy. A comunicação é para o outro. E o nosso grande problema é o nosso ego. E nós achamos que a comunicação é para a gente. E eu aqui tenho uma série de conteúdos que eu estudei, que eu sei, e eu quero mostrar o quanto que eu sou autoridade no assunto. E eu começo a dar uma aula, a ser prolixa, a falar de uma forma que não é interessante para o outro. É interessante para o meu ego. Para o meu ego me dizer, uau, como eu sou bacana, ou como eu falo bem. Não. A comunicação é para o outro. Eu preciso aprender a ler isso, a ler a comunicação do outro, a mapear o outro, essa audiência que pode ser 10, 100, 1000, não importa. O receptor da mensagem, eu preciso me colocar no lugar do receptor da mensagem e entender qual é a forma que eu vou acessar melhor esse receptor. E aí sim, essa é a diferença entre falar muito e falar para convencer, com credibilidade. Alguma dica? Para quem tem branco na hora que está falando, as palavras fogem da mente. Sim, tem várias dicas. Eu vou falar com a Natália. Natália, o branco é uma ausência. Nós temos ausência o tempo inteiro. Então, o que é essa ausência? Quando uma parte sua está aqui no conteúdo, de nada, Ivy. Uma parte está no conteúdo, como agora, por exemplo. Eu estou te respondendo e a Ivy mandou um obrigada. Ao responder a Ivy, eu poderia perder a minha linha de raciocínio e esquecer que a sua pergunta era como lidar com branco. Então, quando a gente faz isso, isso é uma ausência. Como eu falei, uma parte está no conteúdo e uma parte está aqui no meu processo interno. O que ele vai pensar de mim? O que essa audiência está pensando? O meu nervosismo, o medo do que o outro pensa de errar. Ele vai ver que eu sou gorda, que eu sou má. Enfim, tudo isso que a gente já sabe que acontece, que é o medo da opinião do outro. Nesse momento, nós nos ausentamos e as palavras fogem. Kátia, mas eu não estava pensando nisso. Mas você não estava presente. Porque se você estivesse presente, você não teria o branco. Se branco é ausência. Então, a melhor dica que eu posso te dar para aproveitar o nosso tempo é fique atenta à sua respiração. Porque a sua respiração, ela vai atuar aumentando o seu nível de presença. Então, quanto maior for a sua presença, menor a possibilidade de branco. Okay? Nossa, sensacional. Isso, só vamos fechar com a última pergunta aqui do Silvio. Ele está perguntando, é importante olhar nos olhos na comunicação de um coach para um coach, né, digamos, aquela pessoa que é assistida por esse coach, questão do olho no olho? Super importante, porque eu falo com alguém. Então, se eu olho por cima ou se eu olho para baixo, se eu fico... Imagina aqui eu falando com vocês dessa maneira. Vocês aqui representam esse botãozinho da minha câmera. Então, no momento que o Silvio também perguntou se o olhar nos olhos pode intimidar. Depende da forma. Então, voltando para a pergunta inicial, que é se o coach tem que olhar, é claro, porque no momento que você olha, você está passando cuidado com aquela pessoa. A comunicação, como eu falei, é para o outro. Então, se eu falo com vocês, eu preciso olhar para a câmera para que vocês sintam-se olhados por mim.
como eu faço agora. Se eu estivesse aqui numa consulta ou num atendimento via Skype ou num atendimento individual, isso também seria muito importante, esse olhar. E com o coaching não é diferente. Agora, se eu olho por cima, se eu olho para baixo, eu vou passar sentimentos que não são favoráveis a esse processo de desenvolvimento que o coaching precisa. A outra pergunta fala sobre... Teve uma outra pergunta? Muito interessante, do advogado Maicon Lopes. Em que momento a firmeza no olhar e a confiança do emissor se encontram com a arrogância prejudicando a comunicação? Eu acho que ele não disse olhar, eu acho que ele falou apenas firmeza, não foi? Ou ele falou firmeza, olhar? Perdão, no falar. No falar, isso. Então, estou sem óculos. Não tive que chegar mais perto. Então, a firmeza na fala é uma linha muito tênue e excelente pergunta. Porque a firmeza na fala, ela muitas vezes se confunde com a arrogância, não para quem escuta, porque para quem escuta vai perceber claramente, mas para quem fala. Então, no momento que você fala, a arrogância, ela vem da insegurança. Muitas pessoas acham, fulano é arrogante porque se acha, porque acha que sabe mais que todo mundo. Não, fulano é arrogante porque se sente inferior e aí precisa fazer barulho. Não sei se vocês conhecem, muito brevemente eu vou falar, porque foi um e-mail que eu recebi sobre a carroça vazia. Mas, em resumo, por conta do nosso tempo, a carroça vazia faz muito barulho. Então, quando eu tenho muita insegurança sobre quem eu sou profissionalmente, pessoalmente, eu preciso me autoafirmar. Eu preciso o tempo inteiro que vocês me digam que eu sou boa, que eu sou uma boa profissional, que eu sou competente. Mas se eu tenho certeza de que eu sou boa, se eu tenho certeza, se eu me garanto naquilo que eu faço, essa carroça vazia, ela fica lotada de segurança e ela não precisa fazer barulho. Então, essa linha tênue entre a segurança e a arrogância, ela se dá nesse momento, nessa diferença, que eu estou tranquila com o que eu falo, com o que eu passo, e que eu não sou dona da verdade. E que ainda que eu tenha firmeza, eu posso estar errada. E que também não tem problema nenhum. Muito bom. E, Kátia, para fechar, eu gostaria que você falasse um pouco do seu curso, porque eu estou sabendo já que vai ter uma turma no final de novembro e início de dezembro, não é isso? 30 de novembro. 30 de novembro e 1º de dezembro, não é? Isso. São os 2 dias no final de semana. E eu gostaria que você deixasse, de repente, os contatos, o seu site, para que as pessoas entrem em contato caso alguém se interesse em fazer o curso, no qual eu recomendo, gente, bastante. Me ajudou muito, principalmente a me entender, e eu tenho certeza que ao longo do tempo você já tem acompanhado isso, há uma melhora significativa na minha comunicação e isso tem trazido, inclusive, oportunidades de palestras, estou sendo convocado para palestras de aulas e isso tudo ajuda também a aumentar os proventos e, consequentemente, aumenta meus aportes para os investimentos. Pessoal, é uma linha. Não tem jeito. Se hoje você ganha, sei lá, 5 mil reais e através da comunicação você consegue novas oportunidades para ganhar mais, se você não aumenta o seu padrão de vida, você vai aumentar significativamente seus investimentos. E esse é o ponto, para aí você alcançar a sua independência financeira. Então fala um pouco do seu curso aí, como que as pessoas entram em contato, como que elas conseguem fazer. Maravilha. O curso ele é desenvolvido em 2 dias, são 2 dias inteiros, de 9 às 18 horas, aqui no Rio de Janeiro. É um sábado e um domingo, então vocês, se quiserem vir de fora do Rio, nós recebemos pessoas de todos os estados. O objetivo do treinamento é elevar o nível da sua comunicação, fazer com que você se conscientize da sua dor, ou seja, daquilo que você faz que não é positivo na comunicação e que através das técnicas você consiga solucionar, consiga resolver aquela questão. É um curso voltado para que você não só entenda a sua comunicação, como eu disse, mas também passe a aprender a ler a comunicação do outro, que nós consideramos isso muito importante nesse processo de troca que é a comunicação o tempo inteiro. Além disso, você vai ter mais segurança para ser você, diante do olho do outro, diante de uma câmera, independentemente da opinião do outro, se o outro gosta ou não de você, porque isso está além de você gostar ou não de mim. Você precisa me entender. Se você gosta de mim, isso é um outro passo, mas eu preciso que essa comunicação seja clara. Então, perfeito, cara. Perfeito. E aí os contatos, Kátia Campelo com K, Kátia
com K, Campelo com L só.com.br, ou aqui no Instagram, @KatiaCampelo, podem falar direto comigo. Vou botar aqui katiacampelo.com.br, publicar aqui. Não sei se eu consigo. Pessoal, esse site aí eu não consegui fixar o comentário, mas para quem desejar fazer o curso, a gente teve também uma recomendação aqui da Ive, recomendo muito, já fiz há muitos anos. Ela é muito então, querida. certamente é um curso que vai mudar a sua forma de comunicar, tanto na sua vida pessoal, e como somos indivíduos, vai afetar a sua vida profissional e, consequentemente, os seus ganhos. O ganho, às vezes as pessoas focam muito no ganho direto. Só que o ganho é uma consequência de várias outras coisas. Com certeza. Inclusive a comunicação, que é dos pontos hoje, principalmente mais importantes, visto que os aspectos técnicos. O Google já deu jeito, né? O Google já solucionou os aspectos técnicos. Agora a gente precisa saber se comunicar com os outros de forma eficaz e eficiente. Agradeço demais, Kátia, a sua presença. Muito obrigada a você também. Agradeço pela honra que me destes. Aí essa live de peso contigo. Muito obrigado pelas dicas. Obrigada estamos a você. encerrando aqui. Espero te encontrar muito em breve aí para poder te dar um abraço e te agradecer por tudo que aquele curso fez por mim. Muito obrigada a você. Muito obrigado aqui. Muito obrigada também a você, a sua audiência, as perguntas que ajudam a gente a se desenvolver também. E até breve. Até breve, então. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, uma ótima noite para vocês. Abraço. Tchau, Valeu, Kátia. Abraço. Tchau, tchau.